Olá, que alegria poder compartilhar com você os conhecimentos de mais um livro. E hoje, mais uma biografia. Essa é uma autobiografia. Mas antes de continuarmos, aproveite e se inscreva aqui no canal, porque assim você está contribuindo para o crescimento do nosso canal. Está abençoando a nossa vida também, né? Então vamos falar dessa autobiografia. E a nossa autobiografia de hoje é de Levi Petrus. Foi ele mesmo que escreveu essa biografia, essa autobiografia, não foi outra pessoa. Mas aqui para o nosso idioma foi traduzido por Samuel Nelson, que nós já falamos dele aqui, né, em outros momentos, em outros livros que ele escreveu. E agora ele é tradutor. E o livro já fala bem aqui na capa um pouquinho de quem foi Levi Petrus. A vida e obra do missionário sueco que expandiu a mensagem pentecostal no Brasil e no mundo. Olha só, todos os feitos de Levi Petrus influenciou aqui no Brasil e também teve influência mundial, não só aonde ele morava, na Suécia, mas o evangelho, a sua mensagem, tudo que ele fez chegou até nós aqui no Brasil. Olha só que incrível, viu só que interessante? Quando Deus nos usa, podemos alcançar o mundo através da palavra de Deus, através do que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, podemos alcançar o mundo. Já pensou nisso? Que o propósito que Deus tem na sua vida talvez seja para alcançar não só a sua igreja local, só onde você está, mas também o mundo inteiro, assim como foi na vida de Levi Petrus. E quem era Levi Petrus? Um homem cheio da presença de Deus, que foi chamado por Deus para levar a palavra de Deus para a expansão do reino dos céus. E esse homem cheio de Deus era um sueco, nasceu na Suécia, viveu lá na Suécia, uma cidade do interior da Suécia, e foi um grande homem. Desde muito jovem, Levi Petrus conheceu a palavra de Deus. A família de Levi Petrus já era da igreja luterana, sueca luterana. Mas um dia o tio dele, que veio de outra cidade, já conhecia a parte pentecostal, já era cristão pentecostal. E aí veio falar de Jesus para a família de Levi Petrus. Ele nem tinha nascido ainda quando seus pais passaram agora a ser cristãos, serem pertencentes ao reino de Deus, serem pentecostal, passaram a acreditar verdadeiramente na palavra de Deus. E o que já me chama a atenção logo no começo do livro é a transformação de vida do tio de Levi Petrus, porque ele bebia muito. E quando ele chegou lá, o pai de Levi Petrus queria agradar esse seu cunhado, e aí comprou as melhores bebidas. E aí quando o tio dele não bebia mais, falou que não bebia, não quis beber, mesmo sendo as suas bebidas preferidas, aquilo ali naquele momento, seu testemunho já começou a impactar na vida dos pais de Levi Petrus, os quais tiveram curiosidade de saber o porquê que ele não queria beber. Tá vendo? O nosso testemunho pode mudar a vida das pessoas. Por isso que devemos cuidar da nossa vida cristã, da nossa vida pessoal, para que, através do nosso testemunho, da nossa mudança de vida, as pessoas venham se interessar pela nossa história e saber qual é a mudança, assim como foi na vida da família de Levi Petrus. E Levi Petrus já é diferente desde o nascimento. Por quê? Na igreja que os pais deles pertenciam antes, se batizavam crianças. Quando eles começaram a estudar a Bíblia e a entender a palavra de Deus verdadeiramente, eles não aceitaram batizar o seu filho Levi Petrus. E isso trouxe várias mudanças e vários conflitos na sociedade, na cidade que eles viviam, né? Na sua vila. E fez com que os líderes da igreja que eles serviam antes fossem na casa deles saber o porquê eles não queriam batizar o seu filho. E então seus pais explicaram o motivo, porque na palavra de Deus não se batiza crianças. E aí já começaram a ser os diferentões na sua vila e assim também receberam a oportunidade de falar de Jesus. Através desse simples ato de não querer batizar o seu filho. E aí Levi Petrus já começa nos falando aqui
que ele era o diferente, porque as pessoas zoavam dele, falavam, nossa, você é o sem batizar, você não é batizado. E nisso ele começou a buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Seus pais começaram a ensinar a Bíblia para ele e ele começou a se interessar. Então, desde muito novo, por volta de 13 anos, ele já sabia o que ele queria. E ele leu no Atos dos Apóstolos que havia um batismo no Espírito Santo, que havia o dia de Pentecostes. Era uma renovação, mas que enchia de poder. E ele começou a buscar isso. Só que quando ele perguntava para outras pessoas, mesmo lá da igreja que eles serviam antes, né? Porque os pais não tinham outra igreja, os pais deles continuou participando dessa igreja, mas pensando diferente e agindo diferente conforme a palavra de Deus. E Levi Petrus, após ler a Bíblia, conhecer sobre o dia de Pentecostes, ele começou a querer buscar essa renovação de poder, se encher desse poder, ter essa presença, sentir essa experiência. Então ele questionava os seus líderes sobre essa temática e ninguém sabia falar nada para ele. Questionava os seus pais, mas os seus pais não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo e não sabiam explicar. E assim começa a busca de Levi Petrus pelo batismo no Espírito Santo, mesmo sem entender, sem compreender o que era. Qual a importância e relevância de Levi Petrus para o avivamento pentecostal no Brasil? Levi Petrus, ele enviou e deu suporte também para muitos missionários aqui no Brasil. Por exemplo, Daniel Berg, Gunavin. Dessa forma, ele contribuiu grandemente para o avivamento pentecostal no Brasil, através da vida desses grandes homens que trouxeram a palavra de Deus para nós, trouxeram o movimento pentecostal para as nossas vidas. Então, ele também desenvolveu grande importância no avivamento aqui no nosso país. Sendo assim, a trajetória pentecostal de Levi Petrus começa com seu batismo nas águas, que foi na mesma época de Daniel Berg. Eles eram muito amigos. Em 1902, ele nos relata que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Uau! Ele estava retornando de um culto porque ele já pregava a palavra de Deus, já ensinava em outros lugares, estava voltando num barco e ao clarear do dia, ele começa a orar fervorosamente e fala em outras línguas. Ele estava sozinho. No alvorecer do dia, ele começa a ver Deus no amanhecer, através da natureza, daquele sol entre as águas e as árvores, e ele começa a sentir uma presença de Deus tão poderosa e ele fala em outras línguas. Mas como ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, ele não tinha uma compreensão clara do que estava acontecendo com ele. Ele só se sentiu muito alegre e não contou para ninguém. E assim, ele continuou ainda em busca do batismo com o Espírito Santo, porque ele não entendia aquilo que tinha acontecido com ele. Em 1907, agora sim, ele tinha compreensão e ele recebe o batismo com o Espírito Santo e a renovação espiritual, fala em línguas e agora ele tem compreensão, porque se passou mais tempo e ele já estava mais velho e já compreendia mais a palavra de Deus e tinham conversado, estudado muito, conversado com outros pentecostais. E aí ele passou a entender. E quando aconteceu com ele, aí sim ele teve convicção que ele estava sendo batizado com o Espírito Santo. E ele se alegrou demais. Foi algo muito memorável e marcante na vida dele, porque ele passou muito, muito tempo em busca disso, desse avivamento, desse poder. E ele se sentiu diferente a partir do momento que ele recebe o batismo no Espírito Santo de Deus. Lendo essa parte de quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, é muito emocionante. E como foi memorável, como ele fala que foi muito especial para a vida dele, me faz lembrar de quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quanto foi incrível, quanto foi maravilhoso, como eu tinha também buscado há muito tempo o batismo com o Espírito Santo. E quando eu recebi aquilo, assim, o Espírito Santo de Deus na minha vida, foi marcante também. Mas nós vemos hoje que com o esfriamento espiritual, nós vemos que as pessoas não têm buscado com tanto vigor, com tanto afinco, principalmente os jovens dos nossos dias, têm deixado de querer esse avivamento, de querer esse poder de Deus na vida, essa coisa tão maravilhosa que é receber o Espírito Santo de Deus, se manifestar, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ele
buscou por muito tempo. Eu também busquei bastante e falava, Senhor, eu quero, né? Então, hoje em dia, talvez falta isso, as pessoas estarem desejosas de receber o batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos muito acontecer isso verdadeiramente, mas quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é só alegria, assim como Levi Petrus nos fala aqui neste capítulo que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus. E é interessante falar também, porque ele traz aqui no livro o que mudou na vida de Levi Petrus após receber o batismo com o Espírito Santo. Ele nos fala que após receber o batismo com o Espírito Santo, houve uma mudança na sua vida. Porque agora ele lia a Bíblia e ele tinha maior compreensão da Bíblia, da palavra de Deus. Ele via com mais clareza, com mais visibilidade, com mais realidade. Era mais real a Bíblia, todos os acontecimentos da Bíblia, ele via com mais... Era mais real, era mais firme, era mais... vivo na vida dele a palavra de Deus. Então ele trouxe mais compreensão para pregar a palavra de Deus e ele entendeu melhor, ele passou a entender como viver a palavra de Deus após ele receber o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa muito interessante é que ele começou a entender na natureza e ver na natureza a presença de Deus, o poder de Deus. Muitas das suas mensagens ele fala que ele tirou da natureza. Ele às vezes parava, estava andando de carro e via algo bonito. Ele fala de um campo cheio de flores. Ele passando de carro, indo pregar, ele parou porque ele viu um campo cheio de flores e ele começou a entrar e começou a orar. Parou para orar e foi renovado por Deus, porque ele sentia, quando as flores tocavam nele, ele sentia-se abraçado pelo nosso Deus. Então ele conseguia ver o poder de Deus, ver Deus através da natureza. E o Senhor, nosso Deus, falava com ele dessa forma. E nós podemos ver que na simplicidade da natureza, o nosso Deus pode se revelar para nós, assim como fazia com esse grande homem de Deus. E ele fala que às vezes também, quando ele morava na chácara, na fazenda, ele podia ver Deus ali no plantar de uma plantinha, no nascer da planta, no brotar da semente. Deus dava uma palavra para ele e muitas almas aceitavam a Jesus através das mensagens, da simplicidade das coisas de Deus. É muito bonito isso, né? Deus fala através da simplicidade, através da natureza, aquilo que nos toca. Basta a gente estar atento e parar para entender, porque Deus nos fala através da singeleza da natureza e da beleza da natureza, assim como fez com Levi Petrus. Dessa forma, Levi Petrus levou a palavra de Deus para muita gente, só que agora cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja que ele fazia parte, a Igreja Luterana Sueca, não queriam saber sobre batismo no Espírito Santo, não acreditava nisso, que isso era só no tempo da Bíblia. Mas Levi Petrus tinha tido a experiência, mas mesmo assim as pessoas não acreditavam. E dessa forma, Levi Petrus acabou sendo deixado de lado. Então, em 1911, a Igreja Livre, que era chamada dessa forma, que estava situada em Estocolmo, convidou Levi Petrus para dirigir essa igreja, para ser pastor dessa igreja, porque essa igreja era composta de irmãos que tinham acreditado no batismo com o Espírito Santo, mas foram excluídos da igreja sueca, né, luterana sueca. E aí era necessário ter um pastor. E ele foi convidado. Mas antes ele orou muito e pediu a Deus direção. E o Senhor direcionou a aceitar esse carro. E ele foi para lá. Chegou lá, era uma igreja pequena, montada em uma casa de um dos irmãos que tinham cedido para isso. E ali se começou a Igreja Filadélfia de Estocolmo, que a gente tanto ouve falar através da vida de Daniel Berg e de Gunnar Wingre, de Frida Wring, que já tem livro aqui reservado no canal de Frida Wingre. Então ele fundou essa igreja e começou os seus trabalhos. E aí começa a luta, mas ainda essa igreja dele estava filiada à igreja tradicional sueca, luterana. Só que teve uma convenção e eles não aceitaram, e expulsaram mesmo. E assim começa a trajetória de Levi Petrus, agora sendo pastor e chefe de uma igreja. E Deus
abençoou grandemente o movimento pentecostal. Nesse meio, houve muita perseguição, foi muito perseguido pelos jornais, pelas pessoas que não acreditavam, muito insultado, mas a igreja do Senhor pentecostal continuava a expandir e a crescer. E assim ele construiu uma grande igreja do movimento pentecostal. E eles eram realmente livres, porque não era ligado a essa igreja do estado. Eles eram um novo povo, e isso criou muita confusão e não eram aceitos. E muita perseguição também eles passaram. Mas o Senhor estava com eles e dava graça o tempo todo. E Levi Petrus estava se sentindo só. E ele conheceu uma jovem há muito tempo e se correspondia com ela. Mas ele disse para ela que ele era pregador da palavra de Deus e estava nessa vida que não tinha trabalho, não trabalhava, não tinha uma renda fixa, então ele não ia casar. E assim ele recusou-se casar com essa moça e deixou ela livre para casar. Só que em 1913 ele sentiu necessidade de casar e ele se lembra de Lídia. Pensa na Lídia e manda uma carta para ela. Passado muito tempo, ela responde para ele e fala com ele e tem um encontro e nisso surge um casamento. Sim, Levi Petrus casou-se. Em 1913 ele casou com Lídia, uma serva do Senhor nosso Deus. E tiveram 9 filhos. E por ter muitos filhos, não tinha condição de morar na cidade. Então eles adquirem um sítio mais afastado e vai morar lá com seus 9 filhos e sua esposa para ter animais, para ter frutas, para poder sustentar esses filhos. E essa esposa, ele fala com muito amor no livro dessa mulher que tanto o ajudou no seu ministério, na criação de seus filhos, dessa mulher amorosa, dessa mulher calma, que ele fala que se não fosse Lídia, a vida dele era muito, muito triste. E quando ela chegou, ela trouxe luz para a vida dele, trouxe alegria, porque não é bom que o homem esteja só. Ele passa a compreender isso, porque a solidão é muito triste. Ele estava cheio de gente o tempo todo, mas ele se sentia completo e que não estava sozinho quando ele estava com a sua esposa e com a sua família. Então é necessário, né? É muito bom ser casado. É muito bom ter alguém na vida da gente. E ele já fala isso, e é realmente bom. Se você não é casado ainda, pede ao Senhor que te oriente para que você possa se casar também e desfrutar da alegria de um matrimônio na presença do Senhor Jesus. E quais as contribuições de Levi Petrus para a igreja de Filadélfia e para o mundo também, né? Porque ele contribuiu para a expansão do evangelho no mundo. Esse homem aqui, muito inteligente, muito usado por Deus, ele construiu várias igrejas lá pela Suécia e pelo mundo afora, pelos outros países também. Conforme a igreja foi crescendo, as pessoas viam necessidade de levar a palavra de Deus e assim iam abrindo igrejas pentecostais em outros países. Também ele criou uma editora, porque ele queria publicar as suas pregações que os irmãos pediam para ele publicar, mas a editora que tinha lá, que ele foi atrás, se recusou publicar as suas pregações. E nesse momento ele viu a necessidade de criar uma editora para publicar as coisas do reino de Deus. E foi e criou essa grande editora Filadélfia, que se chama. Além disso, ele também contribuiu muito para a obra social. Levi Petrus fala que aonde chega o evangelho de Cristo, há mudança através da vida social, através dos trabalhos sociais. Porque quando a gente leva a palavra de Deus e a gente supre também as necessidades sociais das pessoas, nós estamos falando da verdadeira graça. Nós estamos falando de amor, porque ali chega a mudança, chega o amor, e é isso que ele prega também. E além disso, ele criou orfanato também, desenvolveu também um grande projeto para cuidar dos desempregados, criou uma casa para as pessoas dormirem, criou um navio para as pessoas dormirem lá, as pessoas desempregadas, porque na época
teve uma crise lá na Suécia, muita gente perdeu seus empregos e houve a necessidade, ele se sentiu tocado por Deus de abrigar essas pessoas, a cuidar dessas pessoas para elas terem pelo menos um lugar aquecido para dormir, para passar a noite com tranquilidade. Mas isso também foi motivo para ele ser muito perseguido, porque as pessoas falavam que ele estava pregando a palavra de Deus e ganhando cristãos através do suborno, que era como se estivesse subornando as pessoas para se tornar cristãs para receber auxílio. Isso não era verdade, né? E ele vem desmentir isso também aqui no livro. Além de tudo isso, ele ainda era escritor, compositor, compôs vários hinos, traduziu vários hinos também, criou um hinário para a igreja Filadélfia e, além disso, foi se expandindo. Chegou o tempo do rádio e ele falou: é necessário também falar do despertamento pentecostal nas rádios para atingir outros países, e foi isso que ele fez também. Criou-se programa numa rádio e falava do amor de Jesus para muita gente. E a sua contribuição no mundo, através de todos esses feitos, que através do jornal, através da editora, da rádio, que alcançava pessoas de todo mundo, ainda ele enviava missionários, como eu já disse aqui, né? Enviava missionários para outros países, como aqui no Brasil. Em 1930, Gunnar Wingre foi até a Suécia buscar Levi Petrus para vir ao Brasil, para a Convenção Nacional. Aqui estava tendo algumas contendas, alguns desentendimentos entre os missionários e os pastores brasileiros. Então ele veio aqui para acalmar os ânimos e trazer novas formas da igreja agir. Foi a qual que ele deixou que os pastores agora locais deveriam assumir os seus trabalhos nas igrejas e os missionários apenas abrir campos, apenas chegar ali e começar uma igreja, começar um ministério, pregar a palavra de Deus, mas deixar sempre empossado um pastor local. Então foi resolvido isso nessa convenção e ele ficou aqui muitos dias, ficou na casa dos irmãos mesmo, e ele gostou muito. Ele fala que ele poderia ter ficado no melhor hotel que tinha aqui no país na época, mas não seria a experiência dele nem um pouco tão marcante quanto foi ficar junto com os irmãos, porque o calor dos irmãos, o amor, o calor humano, do amor fraternal, fez toda a diferença na vida dele nesse período que ele passou aqui. E desse tempo que ele passou aqui, ele traz grandes memórias muito boas, muito marcantes desse período que ele passou aqui, sobre as comidas, sobre as casas dos irmãos como era, sobre as dificuldades de pregar a palavra de Deus. Então ele traz um capítulo falando sobre essa viagem, a viagem para chegar aqui no Brasil, quanto foi demorada, quanto foi difícil, que pregaram a palavra de Deus no navio enquanto eles iam para cá. Então ele conta um pouco disso e é muito bom saber um pouco mais de como foi, né, a obra pentecostal aqui no nosso país, como foi chegar a palavra pentecostal, o batismo com o Espírito Santo aqui no nosso Brasil, e saber que teve a influência de grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, assim como Levi Petrus. Por fim, que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar, venha nos fazer ter desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, aqueles que ainda não são batizados, né? Que venham ser tocados pelo Espírito Santo e sentir essa necessidade, assim como Levi Petrus, que desde muito jovem, sem entender direito, ele foi pedir o batismo com o Espírito Santo. Ele queria essa renovação, se encher desse poder. E nós, que já somos batizados, que possamos pedir ao Espírito Santo que sempre nos deixe cheios, sempre nos encham da sua presença e nos renove, para que nós possamos cumprir o ID da palavra do Senhor, para que nós possamos ser encorajados e fortalecidos a contribuir, a levar o reino de Deus para todas as pessoas. Chegando aqui ao final, e se você gostou dessa autobiografia, desse vídeo, deixe o seu like aí para ajudar o canal a crescer, para que muitas outras pessoas venham conhecer o nosso vídeo. E também, comenta aqui para mim,
Você já ouviu falar de Levi Petrus? Você já conhecia a história desse homem? Ou já ouviu falar esse nome? Comenta aqui pra mim, eu vou gostar muito de saber o que você achou desse livro. E eu te recomendo muito ler essa biografia, que você vai ficar emocionado, você vai compreender mais um pouco do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como ele pode trabalhar na minha e na sua vida. Chegamos ao final e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo livro!